A palma da minha mão escorrega, úmida e nervosa, contra o microfone. A luz forte do palco queima meus olhos, cegando-me para a multidão que se estende na escuridão. Sinto o peso de cada par de olhos sobre mim, uma pressão palpável que comprime meu peito e me rouba o ar. A garganta fecha, a língua parece ter triplicado de tamanho e grudado no céu da boca. Cada batida do meu coração ressoa amplificada nos meus ouvidos, um tambor frenético marcando o ritmo do meu pânico. Já estive aqui antes, inúmeras vezes. Apresentações na faculdade, reuniões de trabalho, até mesmo toast em casamentos de amigos. Cada vez, a mesma tortura, a mesma onda de ansiedade social que me paralisa, o mesmo medo irracional de ser julgado, ridicularizado, exposto como uma fraude. O medo de que a minha voz trema, que eu me esqueça do que ia dizer, que eu simplesmente trave e fuja do palco correndo. Por anos tentei controlar, decorei discursos palavra por palavra, ensaiei exaustivamente em frente ao espelho, visualizei o sucesso repetidas vezes. Nada funcionava. Quanto mais eu tentava controlar, mais o medo me controlava. Era uma espiral descendente, um ciclo vicioso que me prendia em um estado constante de apreensão. Lembro-me de uma apresentação em particular, há alguns anos. Era um projeto importante no trabalho, uma oportunidade de ouro para mostrar minhas habilidades e impressionar a diretoria. Preparei-me por semanas, revisei cada slide, antecipei todas as perguntas possíveis. No dia da apresentação, entretanto, o pânico tomou conta. A voz embargou, as mãos tremeram, o raciocínio falhou. Perdi o fio da meada, gaguejei, suei frio. A apresentação foi um desastre, a humilhação foi profunda, senti como se todos estivessem vendo através de mim, expondo minhas inseguranças e fraquezas. Evitei contato visual. Refugiei-me na minha mesa, torcendo para que o dia acabasse logo. A partir daquele dia, o medo de falar em público se intensificou, tornando-se uma sombra constante na minha vida profissional e social. Comecei a evitar situações que pudessem me colocar no centro das atenções. Recusei convites para eventos, evitei reuniões, deleguei apresentações a colegas. A minha carreira estagnou, as minhas relações se enfraqueceram. O medo me aprisionava, limitando o meu potencial e roubando a minha alegria. Busquei ajuda, terapia, medicamentos, técnicas de relaxamento. Algumas coisas ajudaram um pouco, mas nada resolveu o problema de forma definitiva. A ansiedade social e o medo de falar em público continuavam ali, à espreita, prontos para me atacar no momento menos esperado. A frustração era imensa. Sentia-me impotente, preso em uma batalha que não conseguia vencer. Questionava a minha capacidade, duvidava do meu valor. Pensava que talvez eu não fosse bom o suficiente, que talvez eu não fosse feito para o sucesso. Foi então que, em um momento de desespero, tropecei no estoicismo. Comecei a ler sobre os filósofos estoicos, a estudar os seus princípios, a refletir sobre as suas ideias. Inicialmente, confesso, fui cético. Parecia algo distante, abstrato, pouco prático para a minha realidade. No entanto, quanto mais eu me aprofundava, mais me surpreendia com a sabedoria e a relevância do estoicismo. Descobri que, por trás da linguagem arcaica e das referências históricas, havia um conjunto de ferramentas poderosas para lidar com as dificuldades da vida, incluindo a ansiedade social e o medo de falar em público. Percebi que a chave não estava em controlar o mundo exterior, em moldar as circunstâncias à minha vontade, mas sim em controlar as minhas reações, em moldar a minha mente. Entendi que a verdadeira liberdade não estava na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo com coragem e serenidade. E foi assim que, aos poucos, o estoicismo começou a transformar a minha vida. Não foi uma cura milagrosa, nem uma solução instantânea.
Foi um processo gradual, contínuo, que exigiu esforço, disciplina e muita autorreflexão. Mas foi, sem dúvida, o caminho mais eficaz que encontrei para superar a ansiedade social e o medo de falar em público. E é sobre esse caminho, sobre essa jornada, que quero compartilhar com vocês hoje. Agora, reflitamos sobre como isso se manifesta quando confrontados com críticas. É fácil cair na armadilha de internalizar cada comentário negativo, permitindo que ele corroa a nossa autoconfiança e alimente a ansiedade social. No entanto, a filosofia estoica nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar, as nossas reações, e o que não podemos, a opinião alheia. Um comentário crítico é, em última análise, um julgamento externo, uma percepção subjetiva que não define o nosso valor intrínseco. Ademais, o estoicismo nos oferece uma lente para analisar a crítica de forma objetiva. Será que a crítica é construtiva, oferecendo uma oportunidade de crescimento e aprimoramento? Ou será que é meramente destrutiva, motivada por inveja, ressentimento ou ignorância? Se a crítica for construtiva, podemos utilizá-la como um feedback valioso para nos tornarmos melhores. Se for destrutiva, podemos simplesmente ignorá-la, reconhecendo que ela reflete mais sobre o caráter do crítico do que sobre o nosso próprio. Outro aspecto crucial é a prática da indiferença preferida. Os estoicos reconheciam que algumas coisas são naturalmente mais desejáveis do que outras. Saúde em vez de doença, riqueza em vez de pobreza, reputação em vez de infâmia. No entanto, eles enfatizavam que essas coisas não são essenciais para a nossa felicidade e bem-estar. Podemos preferir uma boa reputação, mas não devemos depender dela para a nossa paz interior. Da mesma forma, podemos preferir evitar críticas, mas não devemos temer a sua ocorrência. Em contrapartida, a busca incessante por aprovação e a obsessão em evitar críticas são fontes constantes de ansiedade social. Quando dependemos da opinião alheia para validar o nosso valor, tornamo-nos escravos das expectativas dos outros. Estamos constantemente preocupados em agradar a todos, em evitar qualquer coisa que possa gerar desaprovação ou julgamento negativo. Essa busca incessante por aprovação é exaustiva e, em última análise, infrutífera. A título de ilustração, imaginemos um músico que se apresenta em público pela primeira vez. Ele pode estar preocupado em agradar a todos os membros da plateia, em tocar cada nota perfeitamente, em evitar qualquer erro que possa gerar críticas. No entanto, essa preocupação excessiva pode paralisá-lo, impedindo-o de se conectar com a música e de expressar a sua criatividade. Um músico estoico, por outro lado, concentrar-se-ia em dar o seu melhor, em expressar a sua paixão pela música, em aceitar que nem todos gostarão da sua apresentação. Em outras palavras, a chave para superar o medo de falar em público e a ansiedade social não está em evitar a crítica, mas em mudar a nossa relação com ela. Não podemos controlar o que os outros pensam ou dizem sobre nós, mas podemos controlar como reagimos a essas opiniões. Podemos escolher internalizar a crítica e permitir que ela nos destrua, ou podemos escolher analisá-la objetivamente e utilizá-la como uma ferramenta de crescimento. Podemos escolher depender da aprovação alheia para validar o nosso valor, ou podemos escolher encontrar a nossa validação interna. É importante ressaltar que a prática da indiferença preferida não significa que devemos ser indiferentes à opinião alheia. Significa apenas que não devemos depender dela para a nossa felicidade e bem-estar. Podemos valorizar o feedback construtivo e procurar melhorar as nossas habilidades, mas não devemos permitir que a crítica destrutiva nos afete emocionalmente. Similarmente, é crucial cultivar a autocompaixão. Todos nós cometemos erros.
Todos nós temos momentos de insegurança e dúvida. Em vez de nos criticarmos duramente por esses momentos, devemos tratar-nos com gentileza e compreensão. Devemos reconhecer que somos humanos, que somos falíveis e que está tudo bem cometer erros. A autocompaixão nos ajuda a lidar com a crítica de forma mais equilibrada e a não nos deixarmos abater por ela. Agora, ponderemos sobre a aplicação da dicotomia do controle estoico no contexto específico da preparação para uma apresentação. Frequentemente, a ansiedade pré-palestra deriva da hiperfocalização em resultados incontroláveis, a reação da plateia, a perfeição da execução, a imprevisibilidade de falhas técnicas. Contudo, o estoicismo nos convida a redirecionar nossa energia para o domínio do que efetivamente possuímos, a pesquisa meticulosa do tema, a estruturação lógica do discurso, o ensaio repetido da apresentação. Ademais, ao invés de nos consumirmos com o medo do fracasso, podemos adotar uma perspectiva mais virtuosa, concentrando-nos em apresentar o nosso melhor, independentemente do resultado. Talvez a plateia não se engaje como esperado, ou talvez um imprevisto técnico interrompa o fluxo da apresentação. No entanto, se tivermos nos preparado diligentemente e nos esforçado para comunicar de forma clara e concisa, teremos cumprido o nosso dever, independentemente das circunstâncias externas. Em vez de buscar a aprovação externa como um indicador de sucesso, os estoicos nos aconselham a cultivar a autoaprovação. Reconhecer o esforço investido na preparação, a coragem demonstrada ao enfrentar o medo, a integridade de apresentar informações precisas e relevantes. Essas são as verdadeiras medidas do nosso sucesso. A validação externa é efêmera e inconstante, enquanto a autoaprovação é um farol interno que nos guia mesmo nos momentos mais desafiadores. Por outro lado, o perfeccionismo, frequentemente disfarçado de busca pela excelência, pode se tornar um veneno paralisante. A obsessão em evitar erros, em prever todas as possíveis objeções, em criar uma apresentação impecável, pode consumir tempo e energia preciosos, aumentando a ansiedade e diminuindo a confiança. Um estoico reconhece a importância da preparação, mas também a inevitabilidade da imperfeição. Ele se esforça para dar o seu melhor, mas aceita que erros acontecem e que a perfeição é uma miragem. Outro ponto crucial é a visualização negativa, uma técnica estoica que consiste em imaginar o pior cenário possível. À primeira vista pode parecer contraproducente, mas a visualização negativa, quando praticada corretamente, pode reduzir a ansiedade e aumentar a resiliência. Ao imaginar o que poderia dar errado, um esquecimento repentino, uma pergunta desafiadora, uma falha técnica, nos preparamos mentalmente para lidar com esses imprevistos, diminuindo o seu impacto emocional. De maneira análoga, a prática da atenção plena, mindfulness, pode ser uma ferramenta valiosa para controlar a ansiedade no momento da apresentação. Ao invés de nos perdermos em pensamentos catastróficos sobre o futuro ou em arrependimentos sobre o passado, podemos nos concentrar no presente, na respiração, nas sensações físicas do corpo. A atenção plena nos permite observar a ansiedade sem nos identificarmos com ela, reconhecendo-a como uma emoção passageira que não precisa nos controlar. Convém notar que a aplicação dos princípios estoicos não elimina a ansiedade por completo, mas a transforma. A ansiedade deixa de ser um obstáculo paralisante e se torna um sinal de alerta, um lembrete para nos prepararmos diligentemente, para nos concentrarmos no presente e para aceitarmos o que não podemos controlar. A ansiedade se torna um combustível para a ação, uma força que nos impulsiona a nos superarmos.
Em suma, a preparação estoica para uma apresentação não se resume a decorar slides e ensaiar falas. É um processo de transformação interior, de cultivo da autoconfiança, da resiliência e da aceitação. É uma jornada em direção à serenidade e à liberdade, mesmo diante do medo e da incerteza. Agora, ponderemos sobre a influência da nossa narrativa interna na ampliação da ansiedade social. Frequentemente, somos os nossos piores críticos, alimentando um diálogo interno implacável que mina a nossa autoconfiança e intensifica o medo de julgamento. Essa voz interior, moldada por experiências passadas, expectativas irrealistas e comparações constantes com os outros, sussurra dúvidas, amplifica falhas e prevê catástrofes. Contudo, a filosofia estoica nos oferece ferramentas para desafiar e transformar essa narrativa interna. Em vez de aceitar passivamente os pensamentos negativos, podemos questionar a sua validade, examinar as suas premissas e reformular as suas conclusões. Será que as minhas inseguranças são baseadas em fatos concretos ou em meras suposições? Será que estou me comparando com um ideal inatingível? Será que estou me punindo por erros passados que já não posso mudar? Adicionalmente, podemos cultivar a prática da autoobservação, aprendendo a reconhecer os gatilhos que ativam essa narrativa interna negativa. Talvez seja a proximidade de um evento social, a crítica de um colega de trabalho ou mesmo um simples comentário casual. Ao identificar esses gatilhos, podemos nos preparar para enfrentar os pensamentos negativos com maior consciência e discernimento. Acrescente-se que, em vez de nos concentrarmos nas nossas fraquezas e deficiências, podemos direcionar a nossa atenção para as nossas qualidades e virtudes. Todos nós possuímos talentos, habilidades e características positivas que nos tornam únicos e valiosos. Ao reconhecer e valorizar esses atributos, podemos fortalecer a nossa autoconfiança e diminuir o impacto da narrativa interna negativa. Em contrapartida, a busca incessante por validação externa apenas alimenta a nossa dependência da opinião alheia e intensifica a nossa ansiedade social. Quando nos preocupamos excessivamente em agradar aos outros, em evitar críticas e em satisfazer as expectativas sociais, perdemos a nossa autenticidade e nos tornamos escravos da aprovação alheia. A título de ilustração, imaginemos um profissional que busca constantemente a aprovação do seu chefe. Ele trabalha incansavelmente para impressioná-lo, evita discordar das suas opiniões e se preocupa excessivamente com o seu feedback. No entanto, essa busca incessante por aprovação o torna ansioso, inseguro e dependente, impedindo-o de expressar as suas próprias ideias e de desenvolver o seu potencial. Um profissional estoico, por outro lado, buscaria a autoaprovação, concentrando-se em fazer o seu trabalho com excelência, independentemente da opinião do seu chefe. De maneira análoga, a prática da gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a nossa narrativa interna. Ao invés de nos concentrarmos no que nos falta, podemos direcionar a nossa atenção para o que temos, reconhecendo as bênçãos e as oportunidades que se manifestam na nossa vida. A gratidão nos ajuda a cultivar uma perspectiva mais positiva e a diminuir o impacto da narrativa interna negativa. Em vez de nos identificarmos com os nossos pensamentos, podemos aprender a observá-los como eventos mentais passageiros, reconhecendo que eles não definem quem somos. Os pensamentos vêm e vão como nuvens no céu, e não precisamos nos apegar a eles. Ao nos distanciarmos dos nossos pensamentos, podemos diminuir o seu poder sobre as nossas emoções e comportamentos. Ademais, a prática do auto-perdão é essencial para transformar a nossa narrativa interna. Todos nós cometemos erros, todos nós temos momentos de fraqueza. Em vez de nos punirmos incessantemente por esses erros, podemos aprender a perdoar a nós mesmos,
reconhecendo que somos humanos e que estamos em constante processo de aprendizado e crescimento. O auto-perdão nos liberta do peso do passado e nos permite seguir em frente com maior leveza e confiança. Em suma, a transformação da nossa narrativa interna é um processo contínuo que exige esforço, disciplina e autocompaixão. No entanto, os resultados valem a pena. Ao desafiarmos os nossos pensamentos negativos, cultivarmos a autoobservação, valorizarmos as nossas qualidades e praticarmos a gratidão e o auto-perdão, podemos fortalecer a nossa autoconfiança, diminuir a nossa ansiedade social e viver uma vida mais autêntica e plena. Refletindo sobre a jornada que trilhamos até aqui, percebemos que a superação da ansiedade social e do medo de falar em público não se configura como a conquista de um ponto final, mas sim como a inauguração de um novo ciclo. Não se trata de erradicar a apreensão, emoção inerente à condição humana, mas de refinar a nossa relação com ela, transformando-a de um obstáculo paralisante em um catalisador para o crescimento. É como domar um cavalo selvagem. Não se busca eliminar a sua força bruta, mas canalizá-la para um propósito nobre. Os fios que entrelaçamos, a dicotomia do controle, a reestruturação da narrativa interna, a prática da indiferença preferida, convergem para um ponto central: a autonomia emocional. A verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher as nossas reações, de não nos deixarmos aprisionar pelas circunstâncias externas, de encontrar a serenidade interior mesmo em meio à turbulência. É a arte de navegar em um mar tempestuoso, não buscando acalmar as ondas, mas aprendendo a manobrar o leme com maestria. Nesse percurso, desvendamos a importância de cultivar a autocompaixão, de nos tratarmos com a mesma gentileza e compreensão que dedicaríamos a um amigo em sofrimento. Reconhecemos que a perfeição é uma ilusão, que os erros são inevitáveis e que o fracasso, quando encarado com resiliência, pode se tornar um trampolim para o sucesso. É como um vaso de cerâmica quebrado. Em vez de descartá-lo, podemos restaurá-lo com arte, transformando as suas rachaduras em um detalhe único e belo. Avançamos, portanto, rumo a um horizonte onde a ansiedade social e o medo de falar em público não ditam mais as nossas escolhas, não limitam o nosso potencial, não roubam a nossa alegria. Um horizonte onde a autenticidade se torna a nossa bússola, a coragem a nossa armadura e a serenidade o nosso escudo. Um horizonte onde podemos nos expressar livremente, compartilhar as nossas ideias com confiança e conectar-nos com os outros de forma genuína. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que a filosofia estoica não oferece soluções mágicas ou atalhos fáceis. Ela nos convida a um trabalho árduo, a uma jornada interior que exige disciplina, perseverança e muita autorreflexão. Mas ela nos oferece, em contrapartida, um mapa valioso, um conjunto de ferramentas poderosas e uma visão inspiradora para construirmos uma vida mais significativa, autêntica e plena. Assim, com a mente aberta e o coração receptivo, preparemo-nos para acolher a mensagem final, o último raio de luz que iluminará o nosso caminho e nos impulsionará a colocar em prática os ensinamentos que aprendemos ao longo desta jornada. Que a sabedoria estoica continue a nos guiar, a nos fortalecer e a nos inspirar a vivermos uma vida virtuosa, em harmonia com nós mesmos e com o universo. A verdadeira prática, portanto, não reside na ausência do tremor nas mãos ou no silêncio absoluto do turbilhão interno, mas na coragem de se apresentar integralmente, mesmo sentindo o peso da vulnerabilidade.
É a aceitação da imperfeição como parte intrínseca da experiência humana. A compreensão de que a autenticidade floresce justamente nas rachaduras, nas hesitações, nas pequenas falhas que nos tornam únicos e genuínos. Não se trata de construir uma fortaleza impenetrável contra a crítica, mas de cultivar um jardim interior, onde a autocompaixão floresce e a autovalidação se torna a fonte primária de nutrição. É aprender a dançar na chuva da desaprovação, mantendo a serenidade e a convicção em nosso próprio valor, independentemente do julgamento alheio. É a arte de transformar o veneno da dúvida em antídoto para a insegurança. O caminho estoico, neste contexto, não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo na essência da nossa própria humanidade. É o reconhecimento de que a verdadeira força não reside no controle absoluto das circunstâncias, mas na capacidade de navegar com graça e resiliência pelas ondas da vida, aprendendo a surfar cada desafio com sabedoria e coragem. É a transformação da ansiedade social em trampolim para o crescimento pessoal, em oportunidade de aprimorar a nossa conexão com o mundo e com nós mesmos. E assim, ao nos despedirmos desta reflexão, que possamos levar conosco a certeza de que a jornada rumo à superação do medo e da ansiedade é contínua, sinuosa, repleta de altos e baixos. Mas que, munidos da sabedoria estoica, da autocompaixão e da coragem para enfrentar os nossos demônios interiores, podemos transformar cada obstáculo em degrau, cada tropeço em aprendizado, cada queda em impulso para voar ainda mais alto. A verdadeira prática começa agora, no silêncio do seu coração, na escolha consciente de abraçar a sua vulnerabilidade e de se apresentar ao mundo com a autenticidade que reside em você. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá!